Paulo, um prazer. Papo Net. Obrigado. Olá, pessoal. Paulo Adair para mais um bate-papo aqui no Papo Net. Hoje voltando a falar sobre um assunto muito importante, que é sustentabilidade, que é essa consciência que emergiu aí durante a pandemia, né, que a gente praticamente perdeu a expectativa de futuro e a gente ficou pensando, poxa, mas como é que a gente está perdendo o futuro? Né? O que a gente precisa fazer para não perder o futuro, para ter uma expectativa, para ter horizontes? Né? A gente ficou meio sem horizonte aí no começo, meio sem luz no fim do túnel. E aos poucos a gente foi percebendo, a gente foi vendo nas ações, nas atividades, no noticiário, bastante sobre sustentabilidade, sobre economia circular, sustentabilidade, ecologia, agressão ao meio ambiente, foram assuntos importantíssimos, né? Ações sociais, né? Ações de sustentabilidade social. E para falar um pouco disso, alguém que já veio aqui falar sobre isso, inclusive, estamos voltando e tentando fazer agora um fechamento do ano aí, de como é que ficou esse 2020, que muitos vão querer esquecer, né? Eu convidei ninguém menos do que Richard Miller, diretor da Hofer Group, um ativista no associativismo aqui, participa de várias iniciativas, é membro da diretoria da FEIGRAF, é da diretoria da Abitim, que é de tintas, também muito preocupado com sustentabilidade. O mercado, os empresários, né, o trade de tintas se preocupa muito com essa questão. É membro do Conselho Deliberativo da ABTG e, inclusive, participa de reuniões lá e ajuda muito no Two Sides, né, que é um parceiro nosso aqui, está aqui na nossa parede, aqui, no nosso backdrop, a Two Sides, que é uma iniciativa que a gente apoia desde o começo e acha muito importante. Richard, obrigado por ter aceito aí rapidamente, aí já aberto a sua agenda, nesse final de ano que está conturbado, né? Eu sei que você está com uma agenda lotadíssima, que era de se esperar, é um ano completamente atípico. Muito obrigado pela presença aí. E me diga aí como você está vendo, você que é tão atuante nessa questão de sustentabilidade em vários grupos, como é que você viu essa mudança de mindset, essa mudança de relevância da sustentabilidade esse ano? Oi, Paulo. Primeiro, mais uma vez, obrigado aí pelo convite. Interessante que a gente acabou, a terceira vez que eu estou aqui, sempre de alguma forma, direta ou indireta, falando sobre sustentabilidade, que é um sinal de que a gente ter ficado associado na Huber como a questão da sustentabilidade é justamente porque a gente vem há muitos anos já brigando por essa bandeira, né, por produtos certificados para meio ambiente, etc. Então, obrigado aí pelo convite. Bom, a pauta não é nova, né? Eu não acho que a pandemia ela despertou uma situação nova. Mas o que eu acho, assim, tem algumas coisas importantes. Primeiro, despertou uma maior credibilidade para a ciência, né? O entendimento de que a ciência tem capacidade de antecipar perigo. Exato. É uma coisa claramente está acontecendo. Não é nenhuma novidade de que isso poderia acontecer, isso que a gente está vivendo, né? Quando a gente agora, que está passando já numa fase já mais, espero que mais final dela, a gente começa a olhar reportagens e depoimentos antigos de pessoas importantes ligadas à ciência, a gente vê que o que está acontecendo era sabido que podia acontecer, né? Mas, na verdade, que ninguém na sociedade, principalmente os governantes, né, do mundo inteiro, não imaginavam que isso poderia acontecer de verdade, ou torciam para que não acontecesse, eu não sei bem. Mas o fato é que não dá como esse negacionismo, né, teve nisso e em outras áreas. A gente tem que ver que a ciência sabe o que está falando e que está dando alertas em várias coisas. Quando a gente olha para a sustentabilidade, a gente tem tido alertas há anos, há décadas, sobre aquecimento global, sobre efeito estufa, sobre economia circular de carbono, que precisa ser implementada, enfim, os problemas que a má qualidade do lixo, a má destinação do lixo causam para o país. Então, isso tudo foi sempre muito relevado. Todo mundo fala que é importante, mas nunca houve ações importantes, né? E aí eu acho que, principalmente a sociedade, as pessoas, começaram a valorizar mais essa questão do consumo consciente. Então, todo mundo se sente um pouco culpado hoje,
bem mais do que antes, quando pega um lixo e descarta de forma inadequada, quando pega uma embalagem plástica e joga num lixo qualquer, sabendo que aquilo ali não vai ser destinado corretamente e polui, né? E o outro ponto é que está muito mais claro agora do que já estava. Se a gente já sabia que vive num mundo plano e conectado há muito tempo, né? Lembro daquele livro acho que em 2000 ou 2001, teve um livro do Thomas Friedman, que é O Mundo é Plano, que foi super, né? Um ótimo livro, né? Mas hoje o ruim é que algumas pessoas entenderam errado esse negócio do mundo plano. Não é a Terra plana, né? Mas o mundo é plano no sentido de totalmente conectado. E agora, voltando à sustentabilidade, está claro que o planeta Terra é um domicílio único de todos os povos de todo o mundo. Então, ou a gente cuida da nossa casa, ou vamos ter problema, né? Sim, é verdade. E isso a gente percebeu muito nas ações até de governo, né, na aproximação. E eu percebi também na questão das associações, né? Muitas associações que eram até antagônicas ou eram até independentes começaram a se reunir para fazer ações conjuntas, né? De oferecer protocolos, de oferecer saídas, de fazer reuniões. Eu vi associações em quase todas as áreas que eu tenho um pouco mais de trânsito, concordando, né? Antes você via muito um ou outro agente, eu nem vou falar de associações, até vou falar até talvez de agentes mesmo, de players diferentes, que falavam assim, eu tenho a solução, ou o outro, eu estou implantando alguma coisa, mas não, agora as pessoas começam a conversar, falam, olha, vamos fazer a minha solução mais a sua, vamos chegar num consenso. As pessoas estão se comunicando melhor, né? Eu acho que houve um reforço aí na questão da colaboratividade, né? Da colaboração, do mundo conectado mesmo. As pessoas começaram a usar essa conexão para criar sinergia, né? Para criar um trabalho maior ainda do que os trabalhos individuais. Perfeito. E as associações várias, né? Uma que a gente não citou, mas, por exemplo, a ABRE, Associação Brasileira de Embalagem, não faço parte de diretoria nenhuma lá, mas eu acompanho, por exemplo, o Comitê de Sustentabilidade da ABRE. Tem ações fantásticas. Não que antes não tivesse, o comitê já existia antes da pandemia, mas as coisas tomaram um impulso muito bacana. E aí você começa a ver resultados práticos. Até essa semana, deixa eu contar para você um exemplo prático, eu estou super empolgado. Porque a gente tem trabalhado em vários projetos, a gente Huber, né? Tem trabalhado em vários projetos, com clientes, com outros fornecedores e tal, né? E a gente vinha trabalhando num projeto piloto com uma empresa francesa que faz um filme biocompostável, celulósico, transparente, filme plástico desse, imagina uma embalagem de alface, dessas que você vê alface lavada, né? Que você vê em hortifruti, por exemplo. Então, um filme compostável. Claro, o problema, a barreira ainda é preço, né? Sim. Claro que é um custo muito mais alto, não tem a mesma economia de escala, etc., né? E a gente fez alguns testes pilotos junto com um cliente nosso, com uma tinta chamada Gecko Frontal Eco, que é uma tinta certificada também, compostável, totalmente em linha com a economia circular. Essa semana foram os primeiros exemplares já para um hortifruti. Então, eu já vi, tenho fotos, a gente ainda está pedindo autorização para poder divulgar isso um pouco mais, mas já temos fotos de mercado, o saquinho de alface, de agrião, etc., com aquele filme compostável, que a gente sabe que aquilo ali, se for para um lixo comum, em X semanas, aquilo vai se decompor, né? Então, a gente começa a ver coisas práticas que são efeito dessa tendência aí, muito legal. A gente fala muito, o vilão meio que se torna o plástico, né? O plástico se tornou meio que um vilão, mas eu acho até engraçado, né? Isso me chamou muita atenção durante a pandemia, porque aí eu comecei a ver muita coisa embalada em plástico para exatamente evitar o Covid, né? Porque o plástico... Então, o plástico, de um lado, ele é vilão quando ele é descartado, mas ele é o herói quando ele está protegendo, né? Quando ele está em uso, ele ainda é o herói, né? Ele ainda é a preferência. Não, isso daqui está imagina agora. Então isso daqui está protegido. Então isso daqui não tem contaminante. Imagina se não existisse o plástico. Imagina. Como é que essa população do mundo inteiro seria vacinada hoje? Exatamente. Entendeu? Então, assim, realmente, o plástico não é vilão. Agora, existe a necessidade
de que se cobre das autoridades e dos fabricantes plásticos que sejam mais facilmente recicláveis, que sejam procedimentos que sejam mais adequados para destinação pós-consumo, para embalagem, para tudo, que tenham plásticos que sejam biodegradáveis, como o exemplo que eu dei, né, de um plástico celulósico. Existem já outros tipos de plásticos sendo desenvolvidos, com origem em mandioca, que origem, enfim, vegetal, né, de fontes renováveis. Claro, até que isso tenha todas as propriedades que você precisa para todas as aplicações, vai muito tempo. Mas já existe, já não estamos falando de ter um projeto lá numa universidade, não sei de onde, a gente está falando de coisa que está aqui, que a gente imprimiu, que embalou e está num supermercado já sendo avaliado na prática. Tem gente, alguém já está nesse momento abrindo em casa lá um saquinho de rúcula, talvez nem saiba, talvez ele leia lá e veja, poxa, esse filme compostável, né? Mas, pô, a coisa está acontecendo. E eu acho que a tendência é isso crescer muito. E dar uma mexida também no segmento gráfico de embalagens, né? E ficou essa questão, eu acho que a pandemia, se ela tem algum lado positivo, né, e ela tem alguns pontos positivos, é óbvio que eles não compensam toda a parte negativa da pandemia, mas ela trouxe essa consciência, eu não diria nem consciência, mas ela trouxe essa aceitação, né? Essa aceitação, ela antecipou processos que talvez ainda demorassem 10 anos, 15 anos para as pessoas se convencerem de que alguma coisa precisava ser feita de forma imediata, né? Se a gente não tomar cuidado, a gente tem uma grande possibilidade, porque esse surgimento de novos vírus, ele é cíclico, ele vai aparecer, então, em algum momento vai aparecer um novo, como esse já é o 19º da série de coronavírus, né? Não sei se é 19º, eu chutei um número aqui, mas ele já é uma cepa, né, de 9, se eu não me engano, que já apareceram aí, e vão aparecer mais, porque vírus é mutante, então provavelmente daqui a alguns anos surge um novo que essa vacina também não vai dar conta e vai talvez ter um princípio de uma nova pandemia, mas o importante, eu acho que essa pandemia trouxe para nós foi esse choque de realidade de que nós precisamos estar preparados para essas questões, né? O que a gente viu principalmente é que os nossos padrões de higiene são frágeis, a gente é muito desatento com isso, a gente é muito tolerante com variações. Na questão do resíduo, a gente também é muito distraído, a gente é muito mínimo esforço, né, para dizer o mínimo, né, para dizer o mínimo, a gente faz o mínimo esforço para se desfazer das coisas que não nos interessam mais, ou seja, joga em qualquer lugar, de qualquer jeito. Ou seja, uma série de hábitos, de condições, de mindsets que nós tínhamos antes da pandemia, foram questionados e duramente confrontados com uma realidade iminente, né, de perigo iminente, né, de perigo iminente. Eu acho que isso antecipou muita coisa e trouxe muita relevância para essa questão de sustentabilidade, para a economia circular, para o tratamento de resíduos, para qualidade da água, qualidade do ar, qualidade do solo, de tudo. Nós começamos. Aliás, qualidade da sociedade, inclusive, né? Nós estamos muito mais preocupados hoje com a qualidade da sociedade para que ela não seja um fator de transmissão de novas doenças, de novos problemas, de novos desafios que nós tenhamos. E nesse ponto, aqueles que vinham falando de sustentabilidade há anos, como vocês, aí, que estão há 10 anos, pelo menos, batendo nessa tecla, né? Na economia circular, você mesmo falou no outro episódio que nós gravamos aqui, que vocês já estavam falando disso 10 anos atrás, vocês já estavam batendo nessa tecla e agora, né, começou a sair música desse teclado, começou as pessoas a ouvirem alguma coisa. E me diga uma coisa, como você vê as próximas ações? Você acredita que as entidades, mesmo passando esse perigo, assim, que a vacina chegar, que ainda deve demorar uns 6 meses, talvez até um ano, para a gente começar a ter resultado prático da vacinação, mas você acredita que esse estado de coisas das colaborações, né, da colaboração das pessoas deve se manter? Quer dizer, isso deve se manter como um novo hábito, um novo patamar de relacionamento?
Eu acho que sim, Paulo. Eu acho que tem, não só pelo. Acho que Ou tem as vários pessoas fatores. estão se unindo só na hora do perigo, né? Quando passar o perigo, as pessoas se largam as mãos novamente. Não, eu acho que o perigo, esse momento tão sofrido, né? As pessoas estão perdendo conhecidos, parentes, né? Estão passando pela pandemia, se contaminando, passou, já está bem e tal, mas sofreu por uma semana com Claro. dores, com febres, com medo de morrer, com medo de ser internado numa situação. Eu acho que tudo isso faz as pessoas, traz reflexão, né? E eu acho que vai acabar aproximando as pessoas mais, né? Eu acho que a pandemia, embora a gente não tenha esse contato físico mais, criou esse sentimento de que a gente precisa um dos outros, né? Então, nesse sentido, eu acho que isso vai se manter. Vai mudar. Os hábitos estão sendo forçados a mudar, né? A gente está falando da forma. Talvez se não tivesse a pandemia, ou se não tivesse tido tudo isso, embora essa tecnologia estivesse disponível, talvez a gente estivesse conversando junto na Uber ou em algum lugar, né? Era como eu fazia as entrevistas no ano passado. Seria ótimo, a gente tomaria um café junto, ou uma cerveja depois, ou alguma coisa, que não Exato. dá para acontecer no momento. Mas a tecnologia está aí e funciona, e a gente vê, né? Agora o mundo vai ser só assim? Não, acho que a gente vai Eu acho que aprender. mais uma. Eu falo isso no final de cada bate-papo. A tecnologia ela está trazendo recursos para a gente continuar colaborando e complementar a colaboração sem nos importarmos mais com o distanciamento pessoal, com o isolamento social. Então, a gente tem novas ferramentas para colaborar. Não que a gente vá substituir a colaboração como E era o antes. curioso é que a gente tinha, né? A gente já tinha A gente antes, sempre teve, mas a mas gente nunca recorreu a ela, porque a nossa prioridade era o relacionamento pessoal, né? Era o relacionamento é, social. Mas eu acho também que isso não, agora isso vai se inverter. Não acredito também, não. Acho que a gente vai continuar querendo encontrar as pessoas e ter Sim. essa relação. Agora, Um dos nossos entrevistados aqui, ele até mencionou que ele chamou toda a equipe de vendas dele, lá para o meio da pandemia, ele chamou toda a equipe de vendas para ele e falou assim, puxa vida, a gente está conseguindo retomar o faturamento razoavelmente, apesar da crise, dentro dos parâmetros da crise, estamos conseguindo retomar o faturamento, mesmo fazendo as vendas online, ou seja, nas reuniões virtuais online, né? Aí ele fez um desafio para os vendedores, para a equipe de vendedores dele, acho que uns 40 vendedores, ele falou, olha, faça um levantamento nos seus contatos. Quem ainda vai precisar, depois da pandemia, de visita pessoal e quem você vai conseguir resolver tudo virtualmente, né? E ele fez esse desafio e eles conseguiram separar lá, né, categorizar A, B e C, né? Olha, esse daqui dá para só resolver tudo só no coisa, porque ele tem total confiança no nosso produto, já é um parceiro, esse daqui dá para resolver tudo online, esse daqui ainda precisa de vez em quando tomar um cafezinho para mostrar alguma coisa fisicamente, porque ele ainda precisa ter aquele toque, né? Aquela visualização. E esse terceiro, não. Esse aqui você tem que continuar. Quando acabar, assim que terminar a pandemia, corre lá, porque senão você vai perder o cliente. Então, tem muito disso, né? Tem uma graduação de relacionamento que as pessoas estão aceitando mais, algumas aceitando menos. Mas algumas coisas. Essa transformação digital, né, que está bastante Exato. em moda falar, essa transformação digital, ela não é uma coisa assim que vira uma chave, né? Sim. Você tem, né? Eu entrevistei um especialista em transformação digital, em marketing digital, e ele falou para mim, uma das primeiras coisas que ele falou na entrevista, está gravado aí, o René de Paula Júnior, e ele falou assim, Paulo, eu estava achando que transformação digital já era um termo jocoso, porque as pessoas não estavam mais acreditando nisso, porque ninguém estava. Todo mundo tinha planos para fazer isso um dia, quem sabe no futuro remoto, se acontecesse alguma coisa, e aconteceu, né? E realmente aconteceu. E aí as pessoas tiveram que acelerar e fazer tudo de uma vez. Mas é um processo inevitável, mas ao mesmo tempo que você descobre que dá para fazer um monte de coisa sozinho, digital, sem precisar interagir com outras pessoas, não necessariamente você quer fazer isso em todas as situações. Às vezes você quer resolver uma coisa junto com alguém também, né? Não, e certas coisas são insubstituíveis, né? Por exemplo, fazer sei lá, comprar uma máquina enorme, um lançamento novo de uma grande máquina para sua gráfica, você vai fazer tudo isso virtualmente.
precisa de muita confiança no fornecedor e vai chegar uma máquina lá que você nunca viu ela operando, aí você começa a ver detalhes. Não, e a implantação, o treinamento. Eu sempre brinco muito com minha equipe, muitos anos eu sempre falo isso com eles. Sempre que tem um problema, e lógico, problemas tem, né? Não digo problema necessariamente no produto, ou até raramente é no produto, mas assim, se você tem um problema, ou logístico, não sei o quê, e a pessoa, putz, mas com esse problema, o cliente está preocupado. Eu falo, gente, graças a Deus que a gente tem problema. Se a gente não tivesse, se fosse fácil, a Uber ia fazer um website, os clientes iam entrar lá, eu comprar, eu não precisava de vendedor, não precisava de técnico, não precisava de nada. Sim. É complexo. Né? E essa complexidade é que faz com que a gente tenha essa importância toda também. Então, sim, não é que a gente queira complicar para ter solução, mas não é simples. O meio gráfico, né? E aí eu estou falando especificamente, mas o meio gráfico ele é complexo. Uma impressão não tem uma igual a outra. Você tem milhares de variáveis, é verdade, como a gente sabe. Mudou a umidade da temperatura do ambiente, mudou uma solução de fonte, mudou... Está chovendo, não está chovendo. Então não é matemático, né? É verdade. Richard, eu ficaria ainda conversando com você um tempão aqui, mas já acabou nosso tempo, infelizmente, nosso tempo já se foi. Eu gostaria de pedir que você deixasse suas considerações finais aí para os nossos seguidores e agradecer mais uma vez a sua presença aqui no Papo Net. Muito obrigado aí pelo apoio e pelo prestígio aí no nosso canal. Considerações finais é só desejar a você, todos os seus ouvintes e seguidores aí um excelente final de ano. Saúde, 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 saúde. Todo o restante a gente resolve, né? E dizer que eu tenho uma visão otimista para o ano que vem. Apesar de ter um monte de pontos de interrogação na frente, a gente tem talvez mais perguntas do que respostas para as coisas que vão acontecer, mas eu vejo o brasileiro, o empresário brasileiro, de um modo geral, como resiliente. A gente é especialista em crise. Claro que essa foi uma crise, talvez, de dimensões jamais imaginadas aí por todos, mas a gente é especialista em crise e a gente, brasileiro, consegue se reinventar. Eu acho que a gente vai ter um 2021 bom, com muito boa expectativa. Muito obrigado pela presença. E, pessoal, se vocês gostaram, deixem seu like aí, deem seu dislike se viram alguma coisa que a gente pode melhorar, digam o que foi, comentem, sugiram, critiquem. A gente precisa saber o que a gente está errando para poder melhorar, a gente precisa saber o que está acertando para poder aprimorar. Se acharam relevante aí as considerações aqui do nosso bate-papo, compartilhem nas suas redes sociais, compartilhem com seus amigos, sugiram o nosso canal para eles. Se ainda não se inscreveram, inscrevam-se. Estamos chegando perto dos 1.000. A nossa próxima meta agora são 1.000 seguidores. E ative as notificações quando se inscreverem para serem avisados dos próximos bate-papos, das próximas atividades aqui no canal. E como eu sempre digo, nós somos uma sociedade colaborativa. A humanidade é colaborativa. A sociedade é o fruto dessa colaboração. Nós construímos aldeias, cidades, países, impérios, sempre com colaboração. E pela primeira vez na história da humanidade, nós temos as ferramentas tecnológicas para fazer essa colaboração, para complementar essa colaboração, sem nos importarmos com distanciamento social, isolamento pessoal, fronteiras ou até mesmo idioma. Então, utilizem as tecnologias para colaborarem cada vez mais e construir uma sociedade cada vez melhor. Obrigado e até o próximo bate-papo aqui no Papo Net.